Salve Maria! Hoje nós vamos conhecer mais uma história da Sagrada Escritura. Dessa vez é a história de uma viúva, mas é uma viúva que salvou todo o povo de Israel, salvou todo o povo da Terra Prometida. Como se chama essa viúva? Judite. E nós vamos conhecer hoje a história que está descrita no livro de Judite. Mas antes, vamos dar umas tantas introduções para que todos possam apreciar um pouco mais este livro da Sagrada Escritura. Não é tão longo este livro, mas nos traz muitos ensinamentos, como todos os livros da Sagrada Escritura. Ela, Judite, uma viúva da tribo de Simeão. Mas onde se passa essa história? O que aconteceu? Por que uma mulher, uma viúva, vai salvar todo o povo de Israel? É o que nós vamos conhecer. E o livro de Judite, ele traz muitos personagens de várias épocas históricas. E é uma dificuldade que muitos encontraram. Como dizer que o livro de Judite é um livro histórico? Pois ele traz certas aparentes contradições e que nós vamos dar de antemão no início deste programa para que nós possamos ver todo este livro com muita tranquilidade. Entre essas aparentes contradições, nós vamos tentar ver o que diz esse livro. Ele vai colocar como um grande rei da Assíria um personagem chamado Nabucodonosor, que reinou em Nínive. Aqui teria uma aparente contradição, pois nós sabemos que, na verdade, Nabucodonosor ele reinou sobre a Babilônia e não sobre a Assíria. E Nínive caiu, essa cidade que era a capital da Assíria, Nínive caiu no ano 612, portanto, antes mesmo que Nabucodonosor subisse ao trono. Esta é uma primeira dificuldade. Até indico no mapa para todos acompanharem. Aqui está a Babilônia e Nabucodonosor, na verdade, reinou aqui. E a história diz que Nabucodonosor, na verdade, foi rei da Assíria, reinando em Nínive. É uma aparente contradição. Outra aparente contradição. Como um rei que é da Babilônia está na Assíria e vai ter como seus generais de guerra pessoas da Pérsia. Na verdade, nós vamos ver um nome aqui chamado Holofernes e outros nomes que também são nomes persas. E o que tudo isso quer dizer? Como um rei da Babilônia reinará na Assíria e terá por generais persas? É uma aparente contradição. Tudo isso quer dar um grande ensinamento. Outra dificuldade. Eu estou apresentando as dificuldades para facilitar depois o nosso entendimento deste livro. Fala-se de que o povo tinha acabado de voltar do cativeiro da Babilônia, como nós já vimos nas histórias anteriores. Mas foi justamente Nabucodonosor aquele rei que levou o povo para o cativeiro da Babilônia. Como coadunar, como ligar todos esses fatos, todos esses dados? Simples. A história de Judite provavelmente se deu na época do período persa. Por quê? Porque foi na volta do povo do cativeiro da Babilônia. E por que esses nomes? Nínive, Nabucodonosor, Holofernes, que é um nome persa. Por que essa mistura? Quer dar-nos um grande ensinamento este livro. Mostra as principais potências daquele antigo Oriente, que seria a própria Síria, a Babilônia e a Pérsia. Nabucodonosor não poderia ter reinado na Assíria porque o seu nome vem de um deus da Babilônia chamado Nebo. Em homenagem a esse deus, ele recebeu Nabucodonosor, e que não era adorado em outros países, somente na Babilônia. Mas todos esses países representam como que as forças do mal, as forças do demônio contra os filhos de Deus, que está representado em Judite e nos israelitas. O próprio nome Judite, é interessante nós conhecermos, significa a judia, aquela que pertence ao povo dos judeus. Está bem, como nós vamos entender essa história? Essa história que, na verdade, vai nos dar ainda
algo muito mais profundo do que aparenta à primeira vista. É a luta dos filhos de Deus contra as forças do mal, contra o demônio e seus sequazes. É essa história que nós vamos conhecer. E essas aparentes contradições caem por terra a partir do momento em que nós vemos que o Espírito Santo, inspirando o autor sagrado que escreveu esta história, colocou uma história de um cerco que aconteceu na cidade de Betúlia, mas, ao mesmo tempo, coloca esses vários personagens representando essas nações que vai ilustrar essa história e trazer muitos ensinamentos profundos. É o que nós vamos conhecer a partir de agora. E para conhecer essa história mais a fundo, nós vamos narrar da forma como ela está aqui, como foi descrito, como o Espírito Santo quis nos transmitir. E como foi? Mostra como Nabucodonosor, sendo o rei da Assíria, ele dominava toda a terra e fez uma guerra contra Arfaxad, que seria rei da Média, que reinava em Ecbátana. Todos esses nomes não nos devem assustar, eu vou mostrar no mapa e tudo vai ficar mais claro. Segundo a história que nos narra o livro de Judite, Nabucodonosor faria uma guerra contra o rei da Média, que reinaria em Ecbátana. Mas como nós vamos entender essa história? Ele, Nabucodonosor, mandou emissários para todas as regiões onde ele conhecia pessoas, onde tinham reinos que eram vassalos dele, para que os ajudassem, para que o ajudasse neste empreendimento, nesta guerra. Mas foram os emissários para vários lugares. Foram, por exemplo, indico aqui no mapa, foram, por exemplo, emissários até a Pérsia. Outros foram em Damasco, nos países do litoral, no próprio Canaã, em Amã, Moabe e até o Egito. Então, todo esse território recebeu emissários de Nabucodonosor. Mas, como ele estava sozinho e o rei da Média estava com muitos aliados, eles viram que Nabucodonosor ia perder de qualquer jeito e não enviaram seus exércitos para ajudá-lo. Ele fez a guerra sozinho, preparou seu exército, seu numeroso exército e combateu contra o rei da Média. Esse combate, quem saiu vitorioso? Nabucodonosor. Perseguiu Arfaxad e o matou. Seus vassalos, na verdade, seus soldados de Nabucodonosor, mataram este rei inimigo com vários dardos e pronto. Ele era agora senhor de toda a terra. Mas Nabucodonosor não se esqueceu que os outros povos tinham negado ajuda no tempo de guerra. E ele fez uma promessa. Ele fez a promessa de que ele iria exterminar todos esses povos. Todos esses que haviam se recusado a dar ajuda, agora pagariam com o preço de seu próprio sangue. Ele reuniu seu conselho, seus generais, seus oficiais e expôs o seu plano. E veja que terrível como ele expõe o seu plano. Vamos ver agora em alguns versículos da Sagrada Escritura as palavras fortes de Nabucodonosor. Está logo no capítulo 2 e inicia-se no versículo 5. Assim fala o grande rei, o Senhor de toda a terra. Sairás da minha presença e tomarás contigo homens seguros da sua força, até 120.000 guerreiros a pé e uma multidão de cavalos com 12.000 cavaleiros. Ele diz isso para o seu general, que se chama Holofernes. E ele vai continuar. O que ele deve fazer? Mais adiante, vai dizer, no versículo 8, seus feridos encherão os vales, e toda a torrente e o rio estarão cheios a transbordar de seus mortos. Deportarei os seus cativos para as extremidades de toda a terra. E assim ele continua, todas as ameaças, todas as promessas, todas as maldições em que ele vai
colocar o mundo inteiro. Seria uma espécie de guerra mundial promovida por Nabucodonosor nessa época. E de fato, sai Holofernes, ele reúne 120 mil guerreiros de infantaria, mais 12 mil cavaleiros e parte para todas essas regiões. E de fato, ele começa a exterminar, não havia reino que pudesse fazer frente a essa multidão. Elimina Damasco, por exemplo, algumas partes de países árabes, outros como Tiro e Sidom vão mandar embaixadas dizendo que, olha, pode fazer o que quiser conosco, por favor, poupe-nos, porque nós sabemos que Nabucodonosor é o rei de toda a terra. Mas o que eles faziam? Mesmo tendo essa vassalagem, entravam nesses países e cortavam, destruíam todos os ídolos, também esses bosques sagrados que tinham nesses países, cortavam e queimavam, porque Nabucodonosor deu uma ordem. E é importante nós prestarmos atenção nela. Todos os deuses devem ser derrubados, todos os deuses devem ser destruídos. O único Deus verdadeiro, segundo a concepção deste rei, deve ser o próprio Nabucodonosor. Então nós vemos que não se trata mais apenas de uma vingança, de conquistar territórios, mas Nabucodonosor quer ser adorado como o único Deus da terra, como o único Deus verdadeiro. E é aqui que entra um grande conflito com o povo de Israel. Porque como abandonar o seu Deus verdadeiro para adorar um simples ser humano? É este conflito que nós vamos ver no próximo programa. Acompanhem conosco essa história. Salve Maria!